Olá, amados. Hoje, 5 de abril de 2019, estou novamente gravando outro vídeo. E agora o vídeo de hoje, o terceiro vídeo, é do programa Super Pop, da Luciana Gimenez. E o pastor Silas Malafaia, o pastor Malafaia desabafa sobre o dízimo da quem é da fé. Tá certo? Então, eu vou colocar assim o início do vídeo para vocês verem que ele entrou tranquilo, mansinho. Aí depois eu vou pular pro 9 minutos, porque o vídeo tem 15 minutos e 4 segundos. Não vou colocar todo o vídeo, mas eu vou deixar o vídeo na descrição para vocês, tá bom? E para vocês, quem quiser assistir tudo, certo? Vou só colocar no início para vocês verem. Depois eu vou pular pro 9 minutos e 10, que aí vai falar sobre a religião, sobre o dízimo, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui. E vamos pesquisar, né, amados? Ler, pesquisar. Desculpa aí o barulho da cadeira. Vamos nós. Peraí, ainda tá meio torto. Eu tenho problema sério, amados, pra ver negócio de ver se tá torto ou não. Deixa eu ver aqui se tá legal. Acho que tá, amados. Acho que tá legal. Peraí, deixa eu só subir um pouquinho pra cá assim. Ai, ai. Assim, vamos pedir a Yahweh que os cachorros não latem, né, amados? Que, né, tomara que os cachorros não latam. Então, vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês. Estamos de volta e olha, agora é a hora. Olha a quantidade de ficha. Eu acho que eu nunca li uma ficha nesse Super. Tudo que eu vou ler hoje vai valer a pena. Daqui, ó. Porque ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e fundador da Associação Vitória em Cristo. Eu vou aproveitar para conhecer um pouco mais sobre ele. Silas Malafaia, bem-vindo. Bem-vindo. Prazer, alegria. Já te deram, já tem o microfone, já veio todo equipado, Te deram a arma. Você fala bem, né? O pessoal aqui é bom. É bom pra você que fala bem, já te deram a arma. Mas você não é bobinha não, você sabe também das coisas. Olha a quantidade de ficha. Vai ser quente. Eu tô preparada, viu? Vambora. Até porque eu sou muito curiosa, então é ótimo que hoje eu vou perguntar tudo. Posso perguntar tudo? Tudo. Tem certeza? De A a Z. Não vai sair correndo não, né? É ruim. Então, eu gostaria que vocês, que eu tenho certeza que já conhecem, entendessem um pouquinho mais por que tanta polêmica envolvendo... De vez em quando... Peraí, amados. Eu tô temperatura botando aqui, ó. Quando você é espontâneo, Porque eu tô querendo botar mais pra cá, aqui, ó. Tem uma... tão moderna Vamos lá. que a Bíblia. Vamos lá. Deus trabalha com a lei da recompensa. Essa frase não soa bem, porque um dos ensinamentos religiosos é fazer o bem sem nada em troca. Peraí, primeiro a frase é sua? Deus Eu trabalha... falo essa frase é minha porque está na Bíblia. Na lei da... Mas peraí, mas é sua também. É minha, mas é porque ela está na Bíblia. É uma frase teológica Vem que eu cá, disse. mas deixa eu entender. Então, a pessoa paga Não. para receber uma coisa? A lei da recompensa, a colocação do rapaz que falou ali, ele está tendo uma ideia de que tudo na Bíblia é uma lei de recompensa. Eu disse que a Bíblia, que Deus trabalha com a lei de recompensa, mas ele não trabalha só com essa lei. Essa é uma das leis que Deus trabalha. Vamos essa aqui. Okay? Peraí, amados, deixa eu procurar aqui pra ver se eu acho. Se tem alguma referência aqui bíblica de Deus trabalha com a lei da recompensa. Vamos procurar? Vamos nós. Peraí. Deus trabalha com a lei da recompensa. Bíblia. Vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui.
Ó, aqui, ó, Deus trabalha com uma linha de recompensa, afirma Silas Malafaia, certo? Isso aqui vamos ver isso aqui. Porque como tá falando aqui do Silas Malafaia, ele também tá falando isso, né? Vamos ver aqui, ó. Deus trabalha com uma linha de recompensa, afirma Silas Malafaia no programa de Frente com Gabi. Tá, então é a mesma coisa, certo? Né? Aqui, ó. O SBT anunciou que a entrevista do pastor Silas Malafaia, a apresentadora Marília Gabriela, no programa de Frente com Gabi, será marcado por temas polêmicos. Seu combate aberto ao homossexualismo e ao aborto. No programa que vai ao ar na noite desse domingo, 3, Malafaia falou também sobre a arrecadação financeira de sua igreja e sobre a polêmica reportagem da revista Forbes, que o apontou como o terceiro pastor evangélico mais rico do Brasil. Ao falar de sua aberta oposição ao homossexualismo, Malafaia declarou não acreditar que 2 homens e 2 mulheres tenham a capacidade de criar um ser humano. E afirmou ainda que, em sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, se tiver pastor homossexual, ele perde o cargo. Veja, aqui ele sempre fala em sua igreja. O Silas Malafaia fala na minha igreja. Outros pastores falam na minha igreja. Realmente é a igreja deles, não é a igreja de Arro. Porque a igreja de Arro somos nós, pessoas, não templos de pedra, tá certo? Então vocês vejam bem que é a igreja dele, ele mesmo disse, na minha igreja, né? A chamada para o programa, veiculada pela emissora, destacou ainda algumas outras afirmações polêmicas do pastor, como: eu amo os homossexuais como eu amo os bandidos, e Deus trabalha com uma lei de recompensa, tá? Sobre sua suposta fortuna de 300 milhões, apontada pela Forbes, Malafaia afirmou que não existem dados que comprovem que ele tem tal patrimônio que, exibindo um espelho de seu imposto de renda, ele afirmou ser de 4 milhões. Leia algumas das frases ditas por Malafaia no programa divulgado pelo SBT. Vamos lá. Deus trabalha com uma lei de recompensa. Eu estou aqui para condenar o pecado. Eu não acredito que 2 homens e 2 mulheres tenham a capacidade de criar um ser humano sobre homossexuais. Safado, bandido e caluniador tem em todo lugar. Eu amo os homossexuais como eu amo os bandidos. As ofertas que eu recebo não são só de pessoas da minha igreja sobre o dízimo. Veja bem, da minha igreja, sempre assim, né? Meu matrimônio é de 4 milhões, 2 milhões são da minha editora. O que a Forbes está dizendo é mentira, sobre matéria publicada na revista Forbes. Há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Ah, não? E qual é o salário dele? Ele vive como? Né? Se não tem salário de pastor? Nos últimos 5 anos eu vendi mais de 1 milhão de livros por ano. Não tem dados que declarem que eu tenho dos 300 milhões de reais sobre matéria publicação na revista, publicada na revista Forbes. Homossexualismo é um comportamento. Eles querem uma lei para atacar e atingir aquele que querem sobre os homossexuais. Se tiver pastor homossexual, ele perde o cargo. A autoridade da Bíblia é condenar o pecado. A Bíblia define o que é pecado. O que muda é a tecnologia, o homem é a mesma coisa. Eu não estou aqui para impedir ninguém de ser homossexual. Eu abdiquei do salário da minha igreja. Tudo que sair da legalidade do casamento, sou contra. Tá. Então, amados, veja bem. Aqui, né, vamos lá, Deus trabalha com a lei da recompensa que ele falou aqui, né? Deus trabalha com uma lei de recompensa. Deus trabalha com uma lei de recompensa. Então vamos ver aqui se tem, o que tem aqui na Bíblia aqui que fala sobre isso. Versículos de recompensa, vamos ver. Vamos lá. Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Yahushua, o Senhor, que vocês estão servindo. Então veja bem, aqui não está falando de recompensa de bens materiais, porque o que o Silas fala que Deus trabalha com uma lei de recompensa, dá a entender que é bens materiais, né? Então aqui, ó, em Colossenses 3:23.
Ó, vamos lá. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa ele está e o seu galardão acompanha. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, 12. Aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Yahweh, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Olha, vocês vejam que aqui não está falando nada de recompensa, porque o que o Silas Malafaia fala é da teoria da prosperidade, tá certo? Que Deus recompensa também com bens materiais. Vocês podem ver que ele está nessa linha, tá certo? Então, veja bem, vamos ver mais aqui. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido. A grande recompensa é obedecer-lhes. Aqui está falando de obediência, obedecer. A ele não dá dízimo, mas obedecer será recompensado. Então vocês vejam bem. Ó, o Senhor proclamou os confins da terra. Digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão acompanha. Está falando alguma coisa aqui de bens materiais? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com suas obras. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria minha mão contra o ungido do Senhor. Veja, aqui está misturando um monte de versículos aqui, mas vocês podem ver, amados, que não tem lei de recompensa. Aqui não está falando lei de recompensa. Ó, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Ó, aqui não fala nenhuma lei de recompensa, tá certo? Então aqui, vamos voltar aqui de novo, peraí. Vou deixar aqui. Deus trabalha com a lei da recompensa. Deus trabalha com... Vamos botar aqui. Deus trabalha com uma lei, como ele fala, né? Ele falou isso, uma lei. Vamos ver aqui. Isso aqui foi... eu improvisei agora, amados, porque não tinha não tinha nem programado isso de pesquisar assim, mas é o próprio Espírito mesmo que vai fazendo, tá? Deus trabalha com uma lei de recompensa. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa aqui. É assim que a gente tem que fazer, amados. É sair pesquisando mesmo, tá certo? Sair pesquisando. Ó. Aqui é a mesma coisa, versículo 43, versículos da Bíblia sobre recompensa, os galardões e recompensa dos fiéis. Ó. Mas só que aqui, ó, Silas Malafaia de novo, ó. O que a Bíblia diz sobre questão financeira, ou seja, o que ele tem dito aqui, da recompensa, pelo que eu tenho visto aqui no vídeo, Silas Malafaia, ele fala da recompensa materiais. Vamos voltar aqui de novo para vocês verem, ó. Deixa eu voltar aqui. Das igrejas não vai ser. Vamos entender um pouquinho mais de religião e desse livro tão moderno que é a Bíblia. Vamos lá. Deus trabalha com a lei da recompensa. Essa frase não soa bem, porque um dos ensinamentos religiosos é fazer o bem sem nada em troca. Peraí, primeiro a frase é sua? Deus Eu trabalha... falo essa frase é minha porque está na Bíblia. Na lei da... Mas peraí, mas é sua também. Amados, eu não achei na Bíblia, ele disse que está na Bíblia. A lei da recompensa está na Bíblia. Peraí, olha, eu sou muito chata. Eu acabo de concluir que eu sou uma pessoa extremamente chata, amados. Porque vamos procurar aqui para ver se tem algum versículo desses aqui. Vamos olhar aqui de baixo acima. Para a gente ver se tem algum versículo aqui que fala a lei da recompensa. Ó, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Ó, Mateus 16, 27. Aqui, ó. Então Yahushua disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos,
Se eu fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Olha isso. Mas quando der um banquete, convite os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será você, porque este que não tem como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Tem alguma lei de recompensa aqui? Amém. Porém, seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Veja bem, amados, entendeu? Não tem lei aqui. Aqui está falando da recompensa, o quê? De fazer o bem, será recompensado, mas não é de dar no tempo físico. Ó, eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem à Yahushua, de modo nenhum perderá sua recompensa. Ó, não tem lei de recompensa aqui, ó. Marcos 9:41. Mateus 10:40, 42. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Veja bem, aqui está falando de dar. E aqui não está falando de pastor, já reparou? Aqui está falando de profeta e de quem é justo. Veja bem. Veja bem, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Tá certo? E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Aqui está falando de profeta, mas não fala de líderes religiosos. Pensem bem, amados, vamos por essa linha. Não fala de sacerdote, não fala de pastores, de mestres. Não fala. Olha que interessante. E por que aqui está dizendo quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta? E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Aqui no profeta está falando, não é esse profeta de falar, eis que eu, Senhor, vos falo, que eu tenho visto as suas aflições, aquela coisa. Não. O profeta é isso que está acontecendo agora, eu estou falando a verdade. O profeta é aquele que fala a verdade, não porque ele é profeta, um cargo de profeta, mas é porque ele profetiza a verdade, ele fala, ele anuncia a verdade. O que é profetizar? É anunciar. É anunciar a verdade, não anunciar o que vai acontecer a uma pessoa, como a igreja fala, porque eu te falo que você vai casar, porque eu te falo que você vai ter uma bênção, porque eu te falo. Não, não é isso. Mas o profeta, o verdadeiro profeta de Yahweh, é aquele que anuncia as boas obras, que anuncia as grandezas de Yahweh. Tá certo? Então vocês vejam aqui que aqui não está enquadrado aqui líderes religiosos, está enquadrado quem? Profeta, aquele que fala a verdade ao povo, aquele que anuncia a verdade, que é Yahushua, tá certo? Então vocês vejam bem, ó, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Onde é que está aqui a lei da recompensa, amados? Que lei da recompensa é essa? Não tem lei da recompensa. Primeiro que ele não lançou lei. Ele deu os mandamentos. Um novo mandamento vos dou, foi o que Yahushua disse. Ame a Yahweh de todo entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Esta é o mandamento, não é lei. E quando a gente obedece o mandamento que Yahushua nos deixou por parte de Yahweh, o Pai, quando nós amamos ao Pai de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós somos recompensados, não tem lei de recompensa. Tá certo? Então você vê que o Sila Malafaia, ele já fugiu do que está na Escritura. Não existe lei de recompensa aqui. Que lei de recompensa é essa?
Eu tô aqui lendo aqui todos os versículos aqui com vocês que eu procurei e não tô achando lei de recompensa aqui. Vocês estão vendo alguma lei de recompensa aqui, amados? Por favor, podem colocar nos comentários se vocês acharem aí algum versículo que esteja dizendo lei de recompensa. Por favor, até agradeço aí a contribuição de vocês nos comentários, nos likes também, quem quiser dar o like, por favor, tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. É orar no entendimento, fechar a porta, ou seja, fecha a boca. Fale somente ao Pai, não fale aos homens. É isso que está falando, fechar a porta aqui, é fechar a boca, só falar ao Pai, só o Pai ouve. É em secreto. Então veja, Mateus 6:1-4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, obras de justiça entre aspas, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Está dizendo lei de recompensa aqui, amados? Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perseguiram os profetas, perseguiram líderes religiosos, amados, perseguiram pastores, perseguiram o mestre da lei, perseguiram sacerdotes. Vocês vejam que os sacerdotes realmente vieram da parte de Terrom. O único sacerdote que veio da parte de Iarro, e que até hoje é sumo sacerdote, é Yahushua. Porque ele foi sacerdote, que ele mesmo se ofereceu sacrifício por nós. E ele próprio se ofereceu em sacrifício por nós. Por isso que ele veio da parte de Iarro como sacerdote. Agora aqui não tem, aqui ó. De forma a perseguir os profetas, não perseguiram pastores, não perseguiram sacerdotes, não perseguiram líderes religiosos, não perseguiram o mestre da lei, perseguiram profetas. Tá aí. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Aqui, recompensa quem trata bem aos pobres, ou seja, quem dá aos pobres, quem ajuda os pobres. É isso, a recompensa é essa, não tem lei de recompensa aqui. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você manterá brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Provérbios 25, 21 e 22. Fazendo bem ao inimigo, o Senhor recompensará, e Yahweh recompensará. É isso que está falando, A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Tem alguma coisa aqui de recompensa, de lei de recompensa? Para ter bens materiais aqui? O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Provérbio 3, 21. Olha, o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. Quem semeia retidão, quem anda em retidão, terá uma segura recompensa. Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se fez debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Yahweh lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Onde está escrito aqui lei de recompensa, amados? Só se for na Bíblia do Silas Malafaia, porque eu não estou achando aqui não. Entende? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes 4:9. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Olha,
Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ó, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria minha mão contra o ungido do Senhor. Isso aqui foi Davi falando de Saul, tá? Certo? Então aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente já leu. Eu não achei aqui nenhuma lei de recompensa aqui, amados. Na Bíblia não tá. Então, quer dizer, o Silas Malafaia, sinceramente, ele está equivocado. Tá certo? Ó, aqui, ó, vou tentar aqui de novo. Vamos nós, lei da recompensa. Deixa eu ver aqui se tem aqui, ó, Bíblia Sagrada. Vou botar aqui Bíblia Sagrada para ver se a gente acha que algum versículo aqui que diz lei da recompensa. Ó, vamos ver. Ó, versículo de recompensa. Ó, versículo de recompensa. Versículo sobre recompensa. Lei de Deus recompensa. Só vem dele. Leis. Aqui, ó. Ó. Você não vê aqui. Lei de recompensa. Lei é lei. Ó. Vamos ver. Ah, não. Ih, não, gente, tô fora. Tô fora. Não quero me identificar, não. Tá vendo? Aqui, ó, lei de Deus. Recompensa só vem dele. Só que a lei não é de Arro, a lei é de Terrom. Os mandamentos são de Arro. O mandamento é de Arro, lei é de Terrom. Colossenses 3:24. Vamos ver aqui. O que está escrito? Ó. Vamos lá, vamos tirar esse troço daqui. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para o Senhor, e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, aqui, ó. E aí arruja ao Senhor que estás servindo, pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Então vocês vejam aqui, não adianta não ficar procurando mais coisas aqui, amados, porque a gente não vai achar, porque não existe lei da recompensa. Vocês estão vendo aqui que não tem lei de recompensa aqui, não existe. Aqui, ó, e grande será a tua recompensa, ó. Pode procurar aí, segura recompensa, como a gente já leu, ó. Ó, os outros textos que a gente já leu, ó. Aqui, ó. O que planta e o que rega, ministro de acordo com o propósito, cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Ó, aqui, ó, direito, ó, por quanto... Se prego de espontânea vontade, tem direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Aqui, ó, não tem. A gente não acha aqui essa lei da recompensa que o Silas está dizendo que está na Bíblia. Deve estar na Bíblia dele, porque aqui não está. Aqui diz recompensa. Não diz lei de recompensa. Tá certo? Então, vocês vejam que ele está totalmente equivocado. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer. Porque ela está na Bíblia. É uma frase teológica. Vem cá, mas deixa eu entender. Então, a pessoa paga para receber uma coisa? A lei da recompensa, a colocação do rapaz que falou ali, ele está tendo uma ideia de que tudo na Bíblia é uma lei de recompensa. Eu disse que a Bíblia, que Deus trabalha com a lei de recompensa, mas ele não trabalha só com essa lei. Essa é uma das leis que Deus trabalha. Vamos aqui por partes. Mas então... Olha só, ele diz que Deus trabalha com a lei da recompensa, mas essa é uma das leis que Deus trabalha. Primeiro, o Deus dele até trabalha com lei da recompensa, sim, né, amados? Porque o Deus dele é Teon, é o Deus da lei, né? Que deu essa lei que ninguém pode cumprir tudo. Mas Iarro, ele deu os mandamentos, não foi a lei. Ele deu os 10 mandamentos e que depois Iarrush, quando estava aqui nesse corpo temporal... Né, que ele veio para ser sacrificado por nós, ele mesmo disse, um novo mandamento vos dou. Amarás a Iarro de todo o teu entendimento e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que ele deu. Então você vê que ele não falou em nenhum momento, uma nova lei te dou. Não, ele disse um novo mandamento. Tá certo? É isso que ele disse. Então você vê que essa lei aqui do Silas Malafaia não tem nada a ver com Iarro. O que ele está perguntando é do dízimo, pelo que eu entendi. Então vamos entrar
entrar nesse assunto do dízimo, que é uma coisa que é bem complexa, porque as pessoas questionam, por que você tem que dar um dinheiro para você receber algum tipo de benefício, ou de bênção, ou de caridade, de graça? Por que não você ir lá, rezar e você receber o dinheiro? Por que não pode ser o contrário? E mais, a minha pergunta é, falando do dízimo, Jesus, ele pregava que você tinha que dar um dinheiro, um dízimo para a igreja? Deixa eu te explicar isso. Em primeiro Olha só, vocês veem que até a Luciana Gimenez, ela falou da lei da recompensa, porque até ela entende que essa lei da recompensa é você dar o dízimo, você dar a oferta para você ser recompensado. Então, dá a entender que essa lei da recompensa do Silas Malafaia é em relação aos bens materiais, às coisas dessa terra, tá certo? E não as coisas espirituais, as coisas do espírito, do reino de Yarro, tá certo? Então, as coisas assim, direcionadas a essa terra, tá certo? Então, vamos ver o que ele vai falar. Ah, e dá uma olhadinha aqui, que isso aqui, ó, é o símbolo 666, esse símbolo aqui, ó, que ele tá fazendo, tá? Isso aqui é um 6, tá? Aqui, ó, um 6, ó, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 666, tá certo, ó? 666. É esse símbolo que ele tá fazendo, ó, assim, ó, tá? Esse símbolo é um símbolo maçônico, porque ele é maçom, ele diz que não é, mas é. É só vocês procurarem e olhar um monte de vídeos que tem vídeos dele, mostrando, ele fazendo sinais maçônicos. Inclusive, tem um vídeo dele na internet aí, que eu tenho que ver, quando eu achar eu vou ver, eu vou mostrar pra vocês, ele fazendo a mão chifrada, tá? Então, vocês veem como é que são as coisas. Ele tirou o nome dele, mandou tirar o nome dele da maçonaria. Inclusive, o Thiago Lima, do canal Desperte, ele fez um vídeo mostrando que o nome dele estava na maçonaria e depois no dia seguinte não estava mais, porque ele mandou tirar. Porque ele tem que negar que ele é maçom, porque se ele falar que ele é maçom, ele vai perder um monte de fiéis. Então, ele mandou tirar. Mas isso aqui, ó, o 666 é símbolo maçônico. Vamos lá. O ponto que a gente tem que entender é que você abraça uma fé porque você crê e porque você aceita aquilo. Esse aqui é o primeiro problema. Você é livre para aceitar ou rejeitar qualquer princípio de fé. Então, a Bíblia é um livro de fé. Ou você recebe por fé ou não recebe. Aqui é o ponto axial, fundamental. 100%? Hã? 100%? Ou você crê ou não crê. Ou você crê ou não crê. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Mas ele não diz dê dinheiro, dê moedas, dê... Filha, a Bíblia fala de oferta. Jesus deu uma lição sobre oferta. Ele estava olhando o pessoal da oferta. E aí viu os ricos dando oferta, e uma mulher veio e botou 2 moedas. Jesus chamou os discípulos assim, aquela mulher lhe deu mais. Sabe por quê? Ricos davam o que sobravam. Ela deu tudo quanto tinha. A lei de mas Deus... o que dá tudo quanto tem, vale mais do que dar um pouquinho, porque deu com vontade? Tem Deus não trabalha quantitativamente, ele trabalha qualitativamente. Eu posso estar dando uma oferta de R$1.000, e um cara aqui do meu lado está dando uma oferta de 5 e a dele é maior do que a minha. E você pode estar dando de 1.000 e ser maior que a de 5 também, que tem mais vontade também. Pode. Por que Deus trabalha com qualidade? Porque senão só o rico ou classe média é que podia se dar bem. O pobre então estava ferrado. Quer dizer então que porque eu sou pobre e dou uma oferta de R$2, eu dou menos do que o cara que deu 1.000. Foi o que Jesus ensinou com essa história que eu te falei. Mas deixa só o seguinte. Amados, veja bem. Quando Yahushua ele estava falando isso, né, que a mulher, a viúva, a mulher pobre viúva, ela deu tudo que tinha, porque ela deu 2 moedas, na verdade ele não estava admirando, ele estava admirando o ato dela, mas ao mesmo tempo ele estava, repudiando. Por quê? Porque na verdade, o que a lei dizia? A lei dizia que o povo, as 11 tribos de Israel tinha que dar os dízimos, que era a 10ª parte do animal morto, ou dos alimentos, tá certo? De cereais, né? De mantimentos, de alimentos, tá certo? E levar a oferta. O que era a oferta? A oferta era animal vivo que ia andando. E era entregue ao sacerdote levita, que era só os levitas que recebiam, que eram os sacerdotes, tá certo? Só que não era dinheiro, era alimentos, era animais, era grãos, entendeu? Cominho, coentro, era essas coisas, era comida, era alimento, não era dinheiro,
tá? Então a oferta também não era dinheiro, oferta era mantimento também, tanto que o Yahush, ele era sustentado quando as mulheres que serviam eles ajudavam com recursos próprios, como a gente já leu, né, em Lucas 8, tá? Elas ajudavam fazendo alimentos, fazendo comida, tá certo? Para poder sustentar o corpo, tanto de Arruja quanto dos discípulos. E assim os apóstolos também faziam com as igrejas, sabe, de vários lugares. Quando o apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo, que aqui é conhecido por Paulo, ele falava... a igreja de Acácia, a igreja de Corinto, estou enviando o irmão Tito, não sei o que, recebe ele aí, tipo assim, recebe ele aí, recebe com uma dormida, recebe com alimento, faça um alimento para ele poder ter condições físicas de anunciar o evangelho. É isso que está falando, tá certo? Não é em termos assim de dar dinheiro, de dar oferta, né, num templo físico. Só que essa mulher, o que a Rússia estava falando, estava assim, tipo, recriminando. Ele estava assim, falando da mulher, que a mulher ela deu tudo e tal, né? Porque ele falou, a mulher deu tudo que tinha, beleza. Só que ao mesmo tempo, o que ele estava recriminando ali é que a mulher viúva que deu as 2 moedinhas que ela tinha, tá certo? E o certo era eles darem mantimento para ela, porque ela era viúva. Então é isso que ele está falando. Ele não está falando da mulher, que a mulher deu mais, que ela tem que fazer isso, porque isso era o correto de dar num templo físico. Não, o que ele estava falando, quer ver só uma coisa, amado? O que ele estava falando no contexto é que a mulher, ela deu tudo, mas na verdade eles que tinham que sustentar a mulher, tá certo? É isso. Então deixa eu ver aqui, amados, uma coisa aqui, vê só. Vamos ver aqui, a mulher deu tudo que tinha. Peraí. A mulher deu tudo o que tinha no templo. Vamos lá. Bíblia Sagrada. Vou botar assim, Bíblia Sagrada, para ver onde está escrito. Que aí a gente lê, certo? Vale a pena ser chato, tá, amado? Então vamos lá. A oferta da viúva. Vamos ler essa aqui. Vou botar nessa Bíblia aqui para ver qual é dessa Bíblia, né? Então, vamos lá. E a Rússia sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, tá? E observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, e a Rússia declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Mas aqui ele não estava falando que ela estava certa. Ele estava falando isso para os discípulos, mas no sentido de que ela não tinha que ter dado as 2 moedinhas lá no templo. Ela tinha que ter dado aliás, eles que tinham que ter dado alimento para ela. É isso aqui, Marcos 12, 41. Vamos botar aqui em outra versão. Certo? Vamos botar aqui na versão viva. Marcos 12, 41, não é isso? Marcos 12, 41. Essa Bíblia aqui é engraçada, amados, porque fica aqui a Marcos 12, 41. Vamos lá. Tá, vamos ver. Aqui, Então ele passou para onde estavam os cofres de ofertas do templo. Aqui, estava no templo. Olha, e a Rússia, ele não entrou no templo, ele nunca entrou no templo, ele ficava do lado de fora, tá certo? Do templo, ele ficava no pátio, né? Como a gente já leu, que ele nunca entrou no templo feito por homens, né? Como está escrito em Hebreus 9, 24. Então aqui, então ele passou para onde estavam os cofres de oferta do templo, sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro. Alguns que eram ricos punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas.
ele chamou seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos, porque eles deram um pouco das sobras de sua riqueza, enquanto ela deu o seu último centavo. Então veja bem, amados, o que ele estava falando aqui é que aqueles ricos estavam dando grandes quantias, né? Mas na verdade o que ele estava falando é que os ricos, eles deram no tempo de pedra, tá certo? Para poder manter um tempo de pedra, enquanto que a mulherzinha viuvinha pobre, ela deu tudo que tinha, e o rico, ele não foi capaz de ajudar ela. Entendeu? O rico não foi capaz de dar o mantimento para ela, porque o que a lei diz segundo a lei, que os levitas, ou seja, aqui, ó, no templo, quem estava no templo? Os sacerdotes. E o que o sacerdote tinha que fazer? O sacerdote tinha que pegar o dízimo e dar também parte do dízimo para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Isso é lei. E eles não faziam isso. Tanto que o próprio Silas Malafaia vai falar aqui, tá? Sobre que Yahushua, ele falou, né, que vocês dão do dízimo, do coentro, do cominho, né? Que ele fala isso, né? Ele vai falar isso aqui em Mateus 23, 23. Vamos ler aqui Mateus 23. Vou logo adiantar e ler logo, tá? Pra gente ver. Veja bem, ele vai dizer que Yahushua, ele falou, tá sendo a favor do dízimo. E você vai ver ele falar aqui, que ele deu uma ordenança pro dízimo. Ele não deu uma ordenança pro dízimo. Olha aqui o que ele tá falando aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, você dá um dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a compaixão, que aqui está misericórdia, né? Mas é a compaixão, e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele aqui estava na lei. Deixou de ser lei quando ele morreu, quando ele disse, está consumado. E aí quando ele disse está consumado e ele morreu, né, e ele morreu, foi sacrificado, foi morto, né, aí diz a escritura que o véu do vento se rasgou de cima a baixo e as pedras do templo se fenderam. Então vocês vejam que ele não podia chegar e falar aqui, vocês não podem dar o dízimo porque eu vou morrer, entendeu? E não vai precisar mais dar o dízimo no templo. Tá certo? Mas ele ainda não estava morto. Então ainda estava na lei, na velha aliança. Então é por isso que ele disse isso. Vocês devem fazer isso, ou seja, vocês devem praticar estas coisas o quê? As leis. Estas coisas, não é praticar o dízimo. Ele não falou do dízimo só. Veja bem. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Aqui, ó, os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Devem praticar quais coisas? Não é só praticar o dízimo, mas praticar as leis sem omitir, sem deixar de fazer, de praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, em Yahushua aqui, ele estava dando uma chamada, entendeu? Ele estava, tipo assim, recriminando os mestres da lei, os fariseus. Da mesma forma, ele estava falando não a favor de que a viúva deu tudo que tinha. Ele estava falando que ela deu tudo que tinha, porque ela deu melhor porque ela deu tudo que tinha, mas ao mesmo tempo ele estava falando dos ricos que deram muitas quantias, mas deram no templo, mas não foram capazes de olhar para aquela viúva pobre e de ajudar aquela viúva pobre. É isso que ele está falando, tá certo? Então vamos voltar aqui no Silas Malafaia. A gente aproveitou e já leu aqui para a gente entender um contexto do que está dizendo aqui em Mateus 23, 23. Então vamos voltar aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, tá? Para a gente voltar aqui de novo no que ele está falando. E um cara aqui do meu lado está dando uma oferta de 5 e a dele é maior do que a minha. E você pode estar dando de 1.000 e você marca de 5 também, que é mais vontade pode também. Condicional. Por que Deus trabalha com qualidade? Porque senão só o rico ou classe média é que podia se dar bem. O pobre então estava ferrado. Quer dizer então que porque eu sou pobre e dou uma oferta de R$2, eu dou menos do que o cara que deu 1.000. Foi o que Jesus ensinou com essa história que eu te falei. Deixa só o seguinte.
o 10%, então... Dízimo é uma história, a oferta é outra. Velho Testamento. Porque Não, no Novo Testamento, Jesus Cristo nunca diz 10%. A Bíblia fala em dízimo, Jesus falou. Jesus falou 10%? Claro, Jesus falou em dízimo. Em oferta, ele não Em falou dízimo. Ele falou em dízimo? Em dízimo, Mateus Aonde? 23, 23. O que ele no fala? capítulo dos fariseus, que os fariseus cobravam dízimo daquilo que a lei não mandava, das ervas Eu acho medicinais. que me parece que ele criticou um pouco o dízimo nesse capítulo, não? Não, ele criticou o farisaísmo Ele estava de criticando. cobrar o que não era pedido. Ele disse assim, Então. o que não era, Deus não mandou cobrar dízimo na lei. Ah, bom. Na lei, Deus não pediu para o Não, judeu. ele não mandou. E ele estava dizendo que os fariseus negligenciavam a justiça, a misericórdia e cobravam daquilo que Deus não mandou. Então Jesus Então deu uma lambada. Então não O mandou. que Jesus falou? Olha, vocês deviam de fazer estas coisas sem omitir aquelas. Isso é, pratique a beneficência, mas não omita o dízimo. Mas não é essa maneira que você está falando de dízimo. Eu acho que então é preciso dar Jesus falou oferta. sobre isso. Ofertar é bom, ofertar é bom. É uma questão de Mas fé, tem que ser Luciano. Veja, vocês vejam bem aqui, Yahushua ele falou para os mestres da lei, para os fariseus, ele disse, vocês dão dízimo do coentro, da hortelã e do cominho. Ou seja, era alimento. Em nenhum momento Yahushua falou dinheiro. E Yahushua não mandou, não ordenou dar dízimo. Pelo contrário, foi o que a Luciana Gimenez falou, que ele estava criticando. Foi uma crítica, ele estava criticando a prática do dízimo. Por quê? Porque ele estava dando dízimo, mas não estava ajudando a mulher. Da mesma forma que a mulher, a viúva pobre, ela deu tudo que tinha no templo, botou as 2 moedinhas, enquanto que o rico, que estava dando grandes quantidades, porque eram ricos, não estava olhando a necessidade daquela viúva pobre que deu tudo que tinha. Entende? É isso que a Yahushua está falando. Tá certo? É esse ponto que ele está falando. Luciano, é uma questão de fé. Eu não discuto isso. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não crê. A pessoa pode ir na sua igreja e não doar nada? 1000 vezes. Quem está me assistindo pode entrar 1 milhão de vezes. E na nossa igreja a gente fala, a questão de fé, a questão de oferta é um princípio de fé e de liberalidade. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 8, 12. Mas você não precisa ficar bravo não, hein? Não, que isso é o meu jeito assim Você de fala falar. alto mesmo, bem meu marido. Não, é o jeito, não é meu jeito de ser. Olha o que a Bíblia diz. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. Então, o princípio... Porque senão ela é pserasa também, né? O princípio da oferta... Aí não pode ir para a igreja. Luciana, o princípio da oferta é prontidão da vontade. Isso é, eu decido ou não da oferta. Então não tem dízimo, dá o que quer. Cada um dá o que tem. Sempre achei que dá o que tem. Você falou sobre a oferta, agora você foi para o dízimo. E o dízimo é para quem é da fé, da igreja. Não é para o amigo que vai lá me visitar. E nem o amigo que vai me visitar é obrigado a dar oferta. Isso é balela, é conversa, é preconceito de quem nunca conhece a igreja evangélica. Então entendi. Cada um faz a oferta que quiser, mas que na realidade não está que Jesus disse que precisava do dízimo exatamente. Não, o dízimo, Jesus não aboliu o dízimo. Mas não ele criticou, aboliu. mas ele também não falou que tinha. Não, ele concordou com o dízimo. Olha só, ele está dizendo que Jesus concordou com o dízimo, ou seja, Yahushua, porque ele fala de Jesus, né? Vocês vejam, amados, que o Silas, ele é teólogo. Ele é psicólogo e teólogo, certo? Então, ele como teólogo, ele sabe perfeitamente que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros do Velho Testamento, não é do Novo Testamento. Então, Jesus aqui, Yahushua, que ele fala Jesus, né? Yahushua, ele nunca cobrou dízimo, tá certo? Olha aqui o que ele diz aqui, ó. Ele estava criticando, como a Luciana Gimenez está falando aqui. Ele estava criticando, condenando essa prática do dízimo. Só que ele não podia chegar e dizer para não dar o dízimo, porque ele não tinha sido sacrificado por nós. Veja. Então entendi. Cada um faz a oferta que quiser, mas que na realidade não está que Jesus disse que precisava do dízimo exatamente. Não, o dízimo, Jesus não aboliu o dízimo. Mas ele criticou, mas ele também não falou que tinha. Não, ele concordou com o dízimo. Não, mas ele não Mateus criticou. 23, 20, ele criticou a maneira errada da cobrança do dízimo. Então, mas ele não... Você critica uma coisa errada, está significando que você está eliminando tudo? Eu acho que você está criticando o que é gosto. errado. Que inclusive o católico praticante... Amados, veja bem. Ele disse que Jesus, falando como ele disse, que Jesus, ele
não aboliu o dízimo. Tá certo? Foi isso que ele disse aqui, né? Ou seja, o dízimo, amados, o dízimo é lei. Dízimo é lei. Tá certo? Vamos ver. Eliminando tudo? Eu acho que Você está critica criticando o pelo que é gosto. errado. Que inclusive o católico praticante Peraí. faz isso na igreja Peraí, católica. mas faz a oferta que quiser, mas que na realidade não está que Jesus disse que precisava do dízimo exatamente. Não, o Não está. dízimo, Jesus não aboliu o dízimo. Mas não ele criticou, aboliu. mas ele também não falou que tinha. Não, ele... Vamos ver aqui o negócio aqui, amados. Vamos pesquisar. Olha, eu estou chegando à conclusão de que eu sou uma pessoa extremamente chata. Ah, mas eu sou, amados, eu sou uma pessoa extremamente chata, porque, gente, na boa. Vamos ver aqui. Jesus aboliu a lei. Vamos ver. Ó. Vamos ver aqui. Ah, cadê? Deixa eu botar aqui na Bíblia, para ver onde é que tá aqui Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ai, ai. Ó. Vamos ver aqui. Ó, Hebreus 7, 8 aqui, ó. 7, 18, 19 aqui, ó. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Yarro. Vendo? Vejam bem. Aqui, ó. Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existe céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra, mas ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Entendam bem, vejam bem. Não pense que veio abolir a lei. Ele não veio abolir a lei quando ele estava vivo entre nós, quando ele estava nesse corpo terreno. Tá certo? A lei aos profetas não veio abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Mas ele cumpriu. Quando ele cumpriu, ele aboliu a lei. Aqui, veja, olha aqui, ó. A ordenança anterior é revogada. Qual é a ordenança anterior? A lei. Porque era fraca e inútil. Aqui, vamos botar aqui, Hebreus 7, 18. Vamos botar aqui no Hebreus. Vou botar nisso aqui. Hebreus 7, 18 e 19, né? 7, 18, 19. Vamos lá. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma experiência superior, pela qual nos aproximamos de Yarro. Aqui ele está falando da lei. Tá certo? Ele aboliu a lei quando ele morreu. Ele não aboliu antes, como a gente leu aqui, amados. Tá vendo? Aqui ele não tinha abolido mesmo. Ele disse, não pense que vinha abolir a lei ou os profetas, mas não vinha abolir, mas cumprir. Porque ele estava vivo. Ele não tinha sido sacrificado. Mas ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Ele cumpriu. Tá certo? Tudo que estava escrito ele cumpriu. Aqui, ó. Enquanto existe céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, vocês vejam que ele cumpriu aqui, Mateus 20, continuando. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão nos reinos dos céus. Então, vocês vejam aqui que a lei, ela foi abolida. Ele não aboliu a lei enquanto ele estava aqui entre nós, porque ele veio cumprir a lei, mas ele veio cumprir o que estava escrito para ele cumprir. Ele não cumpriu toda a lei.
Tanto é que aquela mulher adúltera, quando os religiosos fariseus chegaram para eles, falaram assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés diz que a mulher adúltera tem que ser apedrejada até a morte. E tu, o que tu dizes? E ele abaixou no chão e estava escrevendo com o dedo no chão, né? E aí ele disse assim: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E nisso saiu um por um, do mais velho ao mais novo, foi saindo um por um, até que ficou só ele e ela. Aí ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela, saíram todos, mestre. Ela falou assim, então eu também não te condeno, vá e não peques mais. Se ele tivesse cumprido toda a lei, como eu já vi líderes religiosos falando que Jesus cumpriu toda a lei, isso é mentira, ele não cumpriu toda a lei. Se ele tivesse cumprido toda a lei na pé da letra, ele mesmo iria pegar uma pedra e iria começar a atirar na mulher. E não foi isso que a Ruxa fez? Ele teve compaixão da mulher, ele perdoou a mulher, ele disse: então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Entende? Então tudo o que era para ele cumprir, ele cumpriu. Ele não aboliu a lei enquanto ele estava vivo neste corpo temporal. Mas quando ele foi sacrificado por nós, ele aboliu a lei, acabou a lei. Tá certo? Como está aqui em Hebreus. Tá certo? Então vocês vejam bem. Tá aqui em Hebreus, ó. Em Hebreus 7, 18 e 19. Vamos ler aqui Hebreus aqui nessa aqui. Hebreus 7, 18 e 19. Vamos ler até um pouquinho mais aqui, ó. Essa daqui é a corrigida fiel. Aqui, ó. Por quê? Porque dele assim se identifica. Tu és sacerdote eternamente. Está falando de quem? De Yahushua, segundo a ordem do Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Yahweh. E visto não como sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas neste juramento com aqueles que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do Melquisedeque. Então vocês vejam aqui que ele está falando que a lei foi abolida após a morte de Yahushua. Ele aboliu a lei. Não é mais lei agora, é benevolência, né? Que eles botaram aqui blasfemadamente como graça, mas é benevolência de Yahushua, tá certo? Então, vamos voltar aqui ao que o Silas está falando, tá certo? Vou voltar aqui só um pouquinho, para a gente não perder o foco, tá, amados? Vamos lá. Da oferta, isso é balela, é conversa, é preconceito de quem nunca conhece a igreja evangélica. Então entendi. Cada um faz a oferta que quiser, mas que na realidade não está que Jesus disse que precisava do dízimo exatamente. Não, o dízimo, Jesus não aboliu o dízimo. Mas não ele criticou, aboliu. Mas ele também não falou que tinha. Não, ele concordou com o dízimo. Não, mas ele não Mateus criticou? 23, 20, ele criticou a maneira errada da cobrança do dízimo. Então, mas ele não... Você critica uma coisa errada, está significando que você está eliminando tudo? Não, acho que você está critica criticando o porque que é eu gosto. errado. Que inclusive o católico praticante dá dízimo na igreja peraí, católica. Mas aí eu falo com E o ninguém padre. fala nada. E ninguém fala nada. Eu falo também. Não Vou fala, trazer não. um monte de padre A aqui, pode imprensa deixar. não fala, é como se o dízimo fosse uma coisa inventada por pastor. O dízimo está na Bíblia. E a Bíblia é um livro, você crê ou não crê. Essa aqui é a questão. Então, amados, para vocês verem, né? O dízimo está na Bíblia, né? E o dízimo está na Bíblia assim, mas ele usa de maneira errada, ele sabe. Ele sabe porque ele é teólogo. Ele é teólogo e mais, pior, psicólogo. Então, ele sabe trabalhar com a emoção da pessoa, tá? Ainda é mais grave ainda o caso dele, porque ele é psicólogo. Disse ele no início do programa que ele se formou em psicologia, mas ele não exerce a profissão de psicólogo devido ao cargo pastoral, né? Mas ele não exerce. Mas mesmo assim, ele sabe trabalhar com a emoção das pessoas, tá certo? Então vocês vejam bem que ele fala totalmente contra o que a Ruxa deixou escrito. Certo? Porque a Yahushua, ele aboliu o dízimo sim, após a morte dele no madeiro, quando ele disse está consumado. Ali a lei foi abolida. Hoje,
Nós vivemos na benevolência e a salvação é pela fé. Tá? A salvação é pela fé, mediante a Yahushua, mediante a fé em Yahushua. Não é mediante a fé de dar um dízimo no tempo físico, onde o Altíssimo não habita. Então, amados evangélicos, amados católicos, amados espíritas, amados macumbeiros, do Islã, qualquer religião, sai do engano da religião. Vem para a luz, vem para Yahushua, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que nos leva ao Pai, que é o verdadeiro Deus. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.